Bom dia, eh, aos presentes, às presentes e a quem estiver assistindo essa gravação posteriormente. Eu queria dar início à primeira mesa do terceiro dia da Abralic, desse simpósio intitulado Interartes, Literatura e suas Interfaces. Agradecer a presença de todos os participantes desta mesa. Eu vou pedir que, quando eu passar a palavra para um participante, se apresente, né? Apresente a sua instituição, a sua pesquisa, e depois passe a leitura. A ideia é que a leitura fique por volta, isso eu comuniquei no e-mail, de 15 minutos, para que depois a gente possa conversar sobre as pesquisas com mais detalhe, tirar as dúvidas, enfim, conversar com mais profundidade. E eu começo, então, passando a palavra para a primeira comunicação de Luciana Caeté Bisson Ferreira, com a comunicação intitulada Oswald de Andrade, Vladimir Mayakovsky, no palco antropófago dos Martinez Correia. Luciana, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Bom dia, quero começar agradecendo. O meu nome é Luciana, eu sou mestranda de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da UERJ, o meu orientador é o professor Leonardo Davino, e eu vou pedir só um minutinho, eu estou tentando compartilhar a guia, eu me enrolei um pouquinho. Foi? Está indo. Está compartilhando? Eu Sim. estou só tentando botar em tela cheia. Foi em tela cheia? Está indo aí para vocês? Abriu. Perfeito, obrigada. Então, a minha pesquisa que eu vou apresentar hoje é sobre a relação entre os dois poetas, Oswald de Andrade e Mayakovsky, e a posterior encenação no palco do trabalho desses dois escritores, que foi feita uma pelo José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, e a outra pelo irmão dele, o Luiz Antônio Martinez Correia. Vou começar falando do Oswald de Andrade. Ele faleceu sem muito reconhecimento, né, conforme depoimento da filha dele, a Marília Antonieta de Andrade, na revista Remate de Males, publicado em 2012, e ela diz que mesmo os livros didáticos eles não mencionavam muito a participação do Oswald no modernismo. E esse reconhecimento público do trabalho do Oswald ele só vai acontecer em 67 com a montagem do Rei da Vela pelo Teatro Oficina. E aí o Oswald ele é importante para a gente pensar o teatro no modernismo, porque ele foi, como Sábato Magaldi disse, o único autor modernista que tentou o teatro depois de 22. E ele traz, não só com o Rei da Vela, com muitas outras, uma inovação radical na dramaturgia, e ele usa a ruptura para construir uma linguagem nova e até então sem precedentes. E o Sábato também ressalta que foi preciso esperar 30 anos para que o Rei da Vela pudesse ser uma peça encenada, e ainda assim, 30 anos depois, em 67, como uma obra de espantosa vanguarda, palavras do Magaldi. O Armando Sérgio da Silva, que pesquisa o Oficina, ele fala sobre o Rei da Vela o seguinte: resumidamente, o Rei da Vela, por meio de uma linguagem agressiva e irreverente, expõe como autogozação do subdesenvolvimento a dependência econômica em que vivem as sociedades latino-americanas. É por meio do deboche que se concretiza a sátira violenta ao conchavo político ou a cínica aliança das classes sociais. E aí, o José Celso, quando ele vai montar o Rei da Vela, né, ele recorre à proposta da antropofagia, que o Oswald de Andrade apresenta no Manifesto de 28, e ele faz uma leitura muito própria da antropofagia. Ele vai devorar vários gêneros teatrais, como o circo, o teatro de revista, a ópera, para poder montar um espetáculo que era inovador. E assim ele abre um diálogo com Oswald de Andrade, que se estende pelos próximos 50 anos, né? Está rolando até hoje esse diálogo, e ele vai levar vários textos do Oswald para o público até os dias de hoje. Então, o Zé Celso ele encena A Morta, ele encena O Homem e o Cavalo, ele vai encenar Macumba Antropófaga, que é uma transcriação do Manifesto Antropófago. E aí o José Celso, no Manifesto do Rei da Vela, que ele publica em 67, às vésperas da estreia, ele diz o seguinte:
a direção vai ser uma leitura minha do texto do Oswald, e eu vou usar de tudo que o Oswald usou, principalmente a sua liberdade de criação. Uma montagem do tipo fidelidade ao autor em Oswald é um contrassenso. Fidelidade ao autor, no caso, é tentar reencontrar um clima de criação violenta, em estado selvagem, na criação dos atores, do cenário, do figurino, da música, etc. E eu acho que isso deixa claro que Zé Celso ele tem uma visão muito própria da antropofagia, do que seria a antropofagia. E aí, a partir de 1967, a oficina começa a ter uma linguagem própria, uma linguagem teatral autoral, vanguardista e que une o nacional, porque ele vai falar da cultura brasileira, da situação política brasileira, da situação histórica brasileira, e, ao mesmo tempo, é também vanguardista, porque recorre a linguagens inovadoras, como o Cinema Novo, do Glauber Rocha, o Teatro da Crueldade, do Antonin Artaud, o Living Theatre, que era um grupo estadunidense de teatro da época, com o qual José Celso conviveu, entre outros. Nos anos 70, o Luiz Antônio Martinez Correia ele vai começar a carreira dele no teatro, né? Ele trabalhou como ator, roteirista, cenógrafo, diretor, tradutor, professor de artes cênicas, e aí ele esteve envolvido na produção de vários espetáculos, sendo um dos mais conhecidos a Ópera do Malandro, em 78, o musical do Chico Buarque. E uma das criações do Luiz Antônio é o Percevejo, que é uma peça de teatro do Mayakovsky, e ele traz para o Brasil em cena essa peça em 81 no Rio, em 83 em São Paulo. O Mayakovsky ele é um escritor russo, ele é associado à Revolução Russa em 1917, mas, além disso, segundo o Augusto de Campos, ele vai ser um grande poeta, um dos maiores do nosso tempo, e chama atenção no Mayakovsky o aspecto inovador e vanguardista da poética dele, né, muito associada ao cubo-futurismo. Mayakovsky ele escreve 4 peças, 3 delas, o Mistério Bufo, o Percevejo e o Banho, elas são encenadas pelo Meyerhold, que é um diretor de vanguarda da Rússia do início do século XX. Né? Então, Mayakovsky, ele, com essa escrita radical, ele consegue encenar as peças dele na Rússia por ter um diretor vanguardista, que é algo que no Brasil só vai conseguir, entre o Oswald e o Zé Celso, só vai conseguir acontecer com um espaço de 30 anos. O Luiz Antônio era um grande admirador da obra do Mayakovsky que quis trazer o trabalho dele para o público brasileiro. E aí ele monta o Percevejo, que é a história de um operário dado como morto num incêndio, que é ressuscitado 50 anos depois, quando o Partido Comunista já está bem estabelecido na sociedade, as pessoas vivem para o trabalho, e a convivência desse homem de 50 anos antes, ela é um transtorno para todos. Né? Ele gera uma epidemia na cidade que leva as pessoas à boemia, à bebida, ao amor. E os cientistas, para preservar essa sociedade, eles resolvem isolar o personagem principal da peça, o Príncipe Kim, num zoológico, numa jaula de vidro, e depois num zoológico, onde o único objetivo dele é servir como alimento para um percevejo que havia sido congelado junto com ele, 50 anos antes. E aí o Luiz Antônio ele vai traduzir essa peça com a ajuda do Boris Schneiderman, e depois da tradução ele vai, junto com a equipe da peça, né, que é o Maurício Arraes, Guel Arraes, Dedé Veloso, Ney Costa Santos, Fernando Orcades e João Carlos Mota, ele vai criar o roteiro da peça. E aí essa equipe acredita que o trabalho de montar essa peça devia ser pautado por uma relação oswaldiana, antropofágica, procurando evidenciar a universalidade do texto. Um dos objetivos da equipe do teatro era apresentar não só a peça do Mayakovsky, mas também apresentar o trabalho dele, já que era um poeta muito pouco conhecido no nosso país. E aí, por isso, a peça ela tem muita liberdade criativa, ela mescla elementos da biografia do Mayakovsky, mescla trechos de outras obras junto com o texto original, e, além disso, houve uma preocupação de fazer um programa com 52 páginas, textos de várias pessoas, incluindo Augusto de Campos, para o público geral poder ter uma compreensão maior do espetáculo e do Mayakovsky. Né? E aí o Schneiderman ele fala assim: conforme pude constatar por ocasião do espetáculo, ele, o Luiz Antônio, conseguiu uma fusão muito boa da realidade russa e da realidade brasileira, graças em grande parte ao recurso de projeções de cenas filmadas.
Além disso, o texto da peça era entremeado de outros trechos das obras de Mayakovsky e de citações de passagens da sua biografia, inclusive o suicídio. E aí o Luiz Antônio ele também opta por criar um final diferente para a peça. Na peça original, o Príncipe Kim ele termina no zoológico, pedindo socorro, pedindo para não ser abandonado. E na versão teatral aqui do Brasil, são cantados versos de O Amor, que é um poema do Mayakovsky, que não faz parte do texto original, e esse poema ele é musicado pelo Caetano Veloso e posteriormente gravado pela Gal Costa. Né? E o Caetano Veloso e o Ney Costa Santos, que musicaram várias outras peças do espetáculo, eles estavam cientes do desafio que era encenar uma peça escrita 5 décadas antes, num contexto russo, e ainda assim tornar ela compreensível para o público brasileiro. Ao considerar os vários textos de crítica, a Cássia Abdia da Silva, que fez uma dissertação sobre o percevejo aqui no Brasil, sobre a montagem do percevejo, ela fala que a musicalidade da peça ela foi muito bem recebida pela crítica, né? Nenhuma crítica foi negativa sobre a musicalidade da peça ou sobre essa mudança de final, e o enfoque é sempre a emoção que essa música causava quando cantada no final do espetáculo. E aí, para a gente compreender a antropofagia como parte final, fundamental do processo de criação das duas peças, a gente precisa ter em mente que a peça de teatro ela não é composta só pelo texto escrito. A Josette Ferral, que é uma teórica do teatro, ela vai dizer que a montagem teatral é resultado de uma urdidura cerrada entre o texto e os outros elementos da representação, uma urdidura onde todos os elementos estão imbricados e são indissociáveis. Aqui ao lado há o cartaz da peça, do Percevejo aqui no Brasil. E aí no palco, né, todos esses elementos eles se complementam e eles estabelecem uma relação dialética entre si, formando o espetáculo teatral em sua totalidade. Tanto no José Celso quanto no Luiz Antônio Martinez Correia, a gente vê uma possibilidade de dialogar com os textos e os autores, onde há um diálogo entre a literatura e o teatro, sem que nenhum dos dois precise abrir mão da autonomia, nem da linguagem cênica, nem da literatura. Aqui está bibliografizado pelo trabalho. Agradeço muito a todos. Obrigado, Luciana. Assim, logo que eu vi o seu resumo, né, porque eu pensei, eu não sabia que o Zé Celso tinha um irmão, foi a primeira coisa, né, mas sensacional, ótimo, e ensinando o Mayakovsky. Legal, vamos conversar depois. Mas para a gente não perder tempo, eu passo, então, a segunda comunicação da mesa com Brandon de Alcântara Diogo, a comunicação intitulada Machado de Assis em Cena, Carnavalização e Teatro Épico em A Igreja do Diabo, da companhia Boccaccioni. Brandon, muito obrigado pela presença, a palavra é sua, fique à vontade. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Pessoal, eu peço só para, se possível, faltando uns 2 minutinhos para o encerramento, se vocês puderem me mandar um recadinho aqui no chat, eu agradeço. Pode deixar. Então, tá legal. Pessoal, eu até tentei, assim como o João sugeriu, passar o arquivo para o Google Drive, porém, ele não estava carregando o vídeo. Então, eu vou colocar no PowerPoint mesmo, que aí a música, ela, nesse momento, ela não tem problema. Acho que mais o visual que vai ser interessante. Bom, então, um segundo. Estou compartilhando aqui a tela. Abriu. Abriu? Abriu. Então tá ótimo. Bom, pessoal, então, né, já seguindo aí o processo de apresentação, né, meu nome é Brandon, eu sou doutorando do Programa de Estudos Literários da Unesp de Araraquara, né, eu, na verdade, pesquiso na linha de Relações Intersemióticas, e, né, que essa mescla, né, entre a literatura e as outras artes, e para hoje, né, eu trago comunicação Machado de Assis em Cena, Carnavalização e Teatro Épico em A Igreja do Diabo, da companhia Boccaccioni. Então, acho que é interessante trazer alguns pontos que motivaram, né,
essa pesquisa, né? Então, isso parte justamente do meu trabalho enquanto ator e professor aqui na cidade de Franca, né, no interior do estado de São Paulo, né? E nessa busca mesmo da relação com a literatura, né? Até porque, além de trabalhar como professor de teatro, eu também atuo como professor de literatura aqui na cidade. Então, eu sempre fiquei buscando meios de trabalhar outros movimentos literários, trabalhar, assim, com os alunos do ensino médio, essa proposta da literatura, porém de uma forma que prendesse a atenção, que chamasse a atenção. E conhecendo esse texto da Companhia Boccaccioni, que é de Ribeirão Preto, bem próximo aqui da cidade de Franca, foi uma possibilidade de começar a estimular um pouco esse trabalho, né? E isso foi se juntando também a uma pesquisa que eu carrego desde o mestrado, que é essas formas do épico, né? Entender essas formas do teatro épico no teatro contemporâneo, né? Como que esse teatro contemporâneo tem se utilizado de uma narrativa não naturalista, né, que é o que a gente está chamando de épico aqui, né? E isso traria, então, uma proposta que eu entendi como mundos compartilhados, né? Então, a ideia mesmo é trabalhar com o conto A Igreja do Diabo, né, que em linhas muito gerais vai tratar do momento em que o diabo resolve, então, né, cansado, depois de muito tempo da sua desorganização, como diz o Machado de Assis, construir, então, a sua igreja, né, o seu templo sagrado, a sua igreja do diabo, para que todos os pecados, então, fossem ali inseridos e pudessem, então, essas pessoas estarem em comunhão com isso, né? Então, eu trago aqui meus principais questionamentos, né, quando eu vejo esse texto, né, que era como esse texto seria recebido pela cena. Qual abordagem teatral poderia aproximar o texto de 84, A Igreja do Diabo, do público em 2014, que foi quando essa montagem veio, né, a público pela Companhia Boccaccioni, né? E também era muito interessante saber o que desse texto narrativo era mantido para a cena e o que também era acrescentado a esse texto, né? Então, pensando isso, a gente foi estudando e percebendo que as principais estratégias e recursos eram os recursos cênicos literários do teatro épico, né? Para que essa montagem viesse aí com uma qualidade bem interessante. Então, para isso, né, a Companhia Boccaccioni, aqui da região, aqui de Ribeirão Preto, né, se empenhou na montagem desse espetáculo. Deixo, inclusive, até o Instagram da companhia, caso alguém tenha interesse de conhecer, e também já divulgo que a peça completa está no YouTube, né, eles divulgaram no período da pandemia. Então, né, eu parto aqui do princípio de Bertolt Brecht, né, que é quem propõe essa revolução no fazer teatral, né, que é quem vai fazer essa distinção muito específica e teorizar e estudar muito em cima desse teatro épico, né, que é a oposição ao teatro aristotélico, ao teatro dramático, né, a esse teatro subjetivo, mas que essa mudança vai acontecer a partir do quê? A partir do distanciamento, né? Mas não só de um distanciamento vazio, mas de um distanciamento crítico, de um distanciamento em que o público ali sentado seja sempre impelido a tomar decisões, mantenha-se sempre ativo a partir de inúmeros recursos, né? Para que então consiga propor mudanças no quadro social, né? Então eu trago, né, aqui para a gente observar de forma bem breve, né, a própria tabela que o Brecht propõe na sua obra Estudos sobre Teatro, especialmente no artigo Ópera de Ascensão e Queda, Nota sobre Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, né? E é onde ele propõe essa cisão, né, mais específica. E desses tópicos, eu destaco aqui para a gente pensar a forma narrativa, né, que comparada ao teatro dramático diante do teatro épico, a forma narrativa, né, como essa apreensão do narrar, e é essa escolha que é feita pela Companhia Boccaccioni, conforme a gente vai observar, né? O fato do despertar da atividade, né? E que não os coloca como testemunhas, mas sim como seres ativos que vão tomar decisões diante desse trabalho, né? Então, ou seja, esse homem como objeto de análise. E isso é um diálogo muito forte com a obra de Machado de Assis, né? Essa obra universalizante, essa obra absolutamente voltada para o humano e para suas contradições, tal como o final de A Igreja do Diabo, né? Então, eu acho que a gente já pode começar pensando, né, em algumas demandas. Então, quais seriam os principais recursos mobilizados pela companhia? Eu tentei agrupar em 4 tópicos específicos.
O primeiro seria o aproveitamento dos recursos musicais, né, feito pela companhia. Então, a companhia investe muito nos recursos musicais para poder levar essa peça para a cena, né, esse texto do Machado de Assis, de forma a partir, né, passando pelo drama, né, porém de forma épica. A carnavalização do tema na forma, né? Então, durante a forma da peça, a gente já vai perceber aí esse aspecto carnavalesco que é adotado, e que não só chega na forma, nos cenários, nas vestimentas, mas como chega também no conteúdo. A alienação e o fanatismo religioso, enquanto temática, enquanto momento crítico, isso é destacado na cena através de inúmeros signos teatrais que a gente vai observar, e também, né, fundamentalmente, o desempenho do ator, né, que é muito desenvolvido e teorizado na obra do Bertolt Brecht, como sendo um dos principais recursos para se construir uma narrativa épica, né, o teatro épico. Então, quando a gente para observar a música, né, eu vou mostrar um trechinho para vocês agora. Quando a gente para observar a música, o fato da música em si já é um grande tópico, e principalmente as quebras na seriedade, pois eles começam a peça fazendo justamente uma romaria, né, uma romaria, e eles colocam chapéu de palha, as mulheres colocam lenços no rosto. Então, a gente já passa ali no começo da peça a imaginar que é uma romaria, tal como esse elemento religioso, porém ela vai sendo rompida, essa seriedade, ao longo da canção, né? E eu tenho um trechinho aqui para mostrar, para ver como essa expectativa é quebrada. E essa quebra de expectativa trata-se de um recurso épico que ativa o espectador. Vamos dar uma olhadinha. Ou seja, com esse momento a gente já começa a perceber quais são os rompimentos que vão se dar ao longo da peça, né? Nesse momento, por exemplo, a gente tem um recurso muito famoso do teatro épico, que é quando os atores fazem mais de um personagem. Aqui a gente tem, por exemplo, né, pintado de vermelho o diabo e os outros personagens que vão compor essa peça também, né? Então, nesse momento, eles não são nenhum desses personagens, né? E esses rompimentos, né, eles também passam pela iluminação, uma iluminação mais densa no começo da peça e mais iluminada já nessa quebra. E no meio disso, no meio dessa quebra toda, entra uma passista, né, e eles continuam aí fazendo ritmos e hits de carnaval. E o Brecht mesmo vai trazer isso, né? Como a música, essa música que vai contribuir para a montagem, né? Uma música que ilustra, uma música que pinta a situação. E como ele bem diz aqui, né? A música que facilita a compreensão do texto, que interpreta o texto. Então, esse acaba sendo um dos objetivos da música no teatro épico, né? Trabalhar como mais uma camada dentro do objeto artístico, né? Bom, então, como eu já disse, né, essa carnavalização ela vai se dar tanto nos elementos vestuais, né, instrumentais das personagens, que inclusive nós temos a música sempre sendo tocada em cena, não há outros recursos na peça que não sejam tocados em cena pelos artistas, né, e isso traz uma sensação também do teatro popular, remete de alguma forma à comédia dell'arte, o que pode ser percebido também na própria postura, na própria movimentação, no trabalho corporal, né, dos artistas, além de outros elementos, como a inserção do samba, a inserção das máscaras, né, dos figurinos coloridos e arrojados, né? E agora, ainda dentro dessa carnavalização e puxando novamente para o teatro épico, nós temos a inserção da marchinha Eu, Você Aí, Me Dá um Dinheiro Aí, né? Porque essa marchinha ela já começa a trazer também
para o público o rompimento com a quarta parede. A quarta parede, né, que é um dos principais elementos do teatro épico, ela é absolutamente rompida nesse momento, né? Então, a própria Martinha, como uma inserção no texto de Machado de Assis, começa a dizer muito respeito sobre essa temática, né? A releitura dessa temática dentro de A Igreja do Diabo, nas formas da Companhia Boccaccioni, né? E é muito interessante como eles fazem isso, porque nós temos aqui a figura de um religioso aqui no centro, e é muito interessante vocês observarem, depois eu dou um zoom nisso, ele está com uma Bíblia na cabeça, né? Então, esse signo, né, partindo, claro, da semiologia do Tadeusz Kołsan, é um objeto que constrói mais de uma relação, né? Então, a gente tem esse momento aqui também para observar. Porque todos chamados, só que quase nenhum será escolhido. Havia também no coração da alma de colabora. Colabore com o Senhor cantando. Com fé. Ó Jerusalém, Jerusalém, ele quer se matar. E é muito interessante esse momento, né, pessoal? Porque, de fato, um momento palco-plateia, ele é rompido, né? Pois os artistas descem mesmo e pegam dinheiro mesmo ali com a gente, né? Eles passam mesmo para recolher, eles em alguns momentos acabam recolhendo mesmo, né? Então, como eu disse, essa Bíblia na cabeça, ela funciona enquanto um signo teatral que vai remeter a essa alienação e o fanatismo religioso. Porém, essa alienação e fanatismo religioso que é percebido no texto do Machado e vai ser trazido aqui para os dias de hoje, também é muito bem trabalhada pelo grupo a partir da movimentação do ator, né? Então, ainda retomando a ideia do Tadeusz Kołsan enquanto signos teatrais, a movimentação vai ser fundamental para criar isso, porque eles são os artistas, né, nesse momento, os personagens, são visualizados por esse religioso como uma marionete, né, aquelas marionetes mesmo, né, que tem as fitas presas no corpo e que são mobilizadas aí por uma pessoa, né? Então, nós temos aqui, né, não deu para destacar muito bem, mas a gente tem essa observação da Bíblia enquanto um potente signo, né, dentro dessa construção, e o trechinho aqui, né, em que a gente consegue observar essa manipulação. Correi até o Senhor, com perfeitos e crentes da palavra. Vós que estáis na luxúria, vós que estáis na safadeza, abandonai a mentira, a bebedeira, ó casa de Israel, ó Jerusalém, eu. Legal, legal. Acho que já dá para ter, assim, né, essa visão mais específica, né? Bom, e como eu já trouxe também, né, no começo do texto, essa mudança das personagens, né, que não se mantém aí com um único personagem, isso é épico no sentido de que não há uma encenação psicologizante, tal como prevê o teatro dramático, né? E automaticamente isso vai gerar uma estilização na encenação, né? E a gente consegue perceber que o grupo vai trabalhar com essa estilização muito por meio também da aproximação com a comédia dell'arte, né, com o teatro popular. E dentro da própria encenação deles mesmos, né, quando eles retomam na íntegra, é claro, o texto do Machado de Assis, em inúmeros momentos, essa forma de ser dita, né, em nenhum momento ela vai ser naturalista, mas às vezes ela vai ser cantada, às vezes ela vai ser dita num tom muito baixo. Isso também parte da categoria de signo, né, proposta aí pelo Tadeusz Kołsan. E além disso, né, agora já para ir a título de finalização, nós temos os comentários da própria ação, né? Então, a personagem faz uma ação, depois ela para aquela ação e comenta. Esse comentário ele é como se fosse um grifo, é o que o Brecht vai chamar de nota de rodapé dentro do texto. Então, nós temos também esse momento dentro de A Igreja do Diabo, na montagem de Boccaccioni. Então, aqui nós temos o momento em que os semeadores da palavra do diabo descem até a terra, né, para poder falar aí com a população, né? Eles já estão indo embora nesse caso. Eu irei. Ora, Lady Bonita é muito inteligente.
Sabe a decisão, madame. Sabe a decisão. Muito obrigado pela atenção dispensada. Ai, que bonitões! Me acharam interessante. Igreja do Diabo? Que coisa esquisita. Mas lá me prometem as delícias da terra. Ou seja, né, nós temos esses cortes, né, que eles aparecem quase como que de forma cinematográfica. E por último mesmo, esse já é meu último slide, eu queria comentar também, bem rapidamente, sobre a questão dos gestos épico-brechtiano. Né? Quando a gente para pensar nos gestos, o Brecht vai entender esse momento como um congelamento que é capaz de propiciar uma leitura acima daquela que já está sendo proposta. Né? Então, é muito interessante que, ao longo da peça, conforme eles vão trabalhando todos os 7 pecados capitais, quando se chega na gula, e ele vai propor ali a vinha do diabo, né, a comilança do diabo, a cena é toda cheia de comida. Então, tem muitas frutas, muita comida, muito pão, e eles se lambuzam disso, né, quase como se uma releitura da Santa Ceia, só que de uma forma desconstruída, dentro, né, do inferno mesmo, né, com toda a iluminação vermelha e todos esses outros signos que vão contribuindo para isso, né? E conforme eles vão comendo dessa maneira frenética, virados para frente, esse rompimento e distanciamento vai se aprimorando, né? Cada vez mais, né? Então, por último, né, cabe a gente só fechar. Os recursos épicos como proposta de montagem, a colagem de textos carnavalescos e bíblicos como uma nova camada inserida no texto, e a forma e o tema enquanto crítica política às demandas sociais. E essas foram as referências aí de contribuição para esse texto. É isso, pessoal. Muito obrigado. Brandon, muito obrigado. Acho que tem umas coisas muito legais, até pensando junto com o trabalho da Luciana aí, como é o papel da música nessas encenações brasileiras, em particular, né? Então, trabalhando com textos e dramaturgias de fora, mas sempre abrasileirando, tentando se comunicar com o público de outras formas. Legal, muito Com legal. certeza. Eu Muito vou obrigado, viu? Obrigado. Vamos conversar depois. Com certeza. Eu vou Obrigadão. passar agora a palavra para a quarta comunicação, agora do Saulo Lopes de Souza, intitulada Capitu, uma ópera gestual. Continuamos com Machado e, se não me engano, Saulo, com Brecht. Posso estar enganado, mas fique à vontade. Obrigado pela presença. Se apresente e comece. Obrigado, professor Sandro. Bom dia. Eu vou só otimizar aqui o compartilhamento. Aí vocês me confirmam depois se estiver aparecendo. Tá, está a tela ao infinito. Só botar aqui. Sim, apareceu. Agora é abrir a tela. Abriu. Pronto. Bom dia, novamente. Agradeço grandemente a oportunidade de apresentar esse trabalho na Abralic Congresso, da Abralic Mundos Compartilhados. O título deste meu trabalho é Capitu, uma ópera gestual. Capitu foi meu objeto de estudo no mestrado, faz parte do bojo das obras que eu estou me debruçando no doutorado, mas não especificamente ela. Entretanto, gerou, né, esta atividade intelectual, por assim dizer, a partir da teoria da teatralidade, e eu achei interessante compartilhar os resultados com vocês aqui presente. Sou doutorando em estudos de literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho no Instituto Federal do Maranhão. Convém iniciarmos espiando por entre as cortinas Capitu, que é uma microsérie de Luiz Fernando Carvalho, veiculada em 2008 pela Rede Globo. Essa adaptação de Carvalho é um novo olhar crítico, lançado à produção de ficção televisiva que poderia levar ao público histórias genuinamente brasileiras, representativas da multiplicidade cultural espalhada por todos os universos regionais do Brasil.
Se é válido dizer que a composição audiovisual carvalhiana conserva seus bocados de dimensão pedagógica, é igualmente exato cotejar a estética de Capitu como brechtiana por excelência, e sim, Sandra, você tinha razão. Aliás, isso é abertamente declarado pelo próprio diretor, cito: "Eu usei a imagem do distanciamento de Brecht na ausência de um outro termo melhor, mas é um exercício de linguagem apuradíssimo e que eu trouxe também para essa adaptação que eu fiz." Fim da citação. No bojo da percepção brechtiana, em Capitu, os resultados da técnica do distanciamento, que é insígnia do teatro épico, decorrem sobretudo da composição cênica, do desempenho do ator e da gestualidade, ou do gestus. Para efeitos didáticos analíticos, são divididos por mim da seguinte forma: em 3 aspectos: o gesto estrutural, o gesto metaficcional e o gesto performático. Passemos então a considerar os gestos que nos constituem. Brecht intentou erigir o teatro de transformação, isto é, transmutar o acontecimento em gesto. No contexto da Primeira Guerra Mundial, o dramaturgo alemão concebe a arte do representar sob a égide da perspectiva crítico-social a partir da acepção de gesto. Cito-o: "Chamemos a esfera do gesto aquela a que pertencem as atitudes que as personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a entonação e a expressão fisionômica são determinadas por um gesto social. Do gesto, ou melhor, da interrupção do fluxo narrativo operada por ele, brotam as nuances que dão a ver o sentido e os contornos da identidade social, bem como as forças tensivas que balizam as relações em sociedade. O gesto, portanto, cito novamente Brecht, estrutura os acontecimentos e caracteriza as personagens, realçando todos os traços a que seja possível dar um enquadramento social. Capitu, por assim dizer, concentra a energia pulsante da palavra machadiana e a converte em porções mágicas, imagéticas, sonoras, gestuais, trazendo ao palco a tela nos seus gestos estruturais. De modo global, a construção cênica da microsérie realiza o gesto autorreflexivo de sua própria plasticidade. Este é, portanto, o primeiro movimento da obra televisiva de Carvalho, o gesto estrutural, concebido no seu nível macroestético, de desnudamento dos componentes cenográficos para simultaneamente revesti-los de reflexão metadiscursiva. Logo nas primeiras cenas de Capitu, a teatralidade do espaço se pronuncia como gesto do olhar voyeurístico da câmera, que visualiza no movimento de travelling uma espécie de cenário de ópera composto por cúpula, cortinas vermelhas e holofotes. O movimento de câmera que aponta para o alto mimetiza o gesto do observador que chega ao espaço de teatro e lança seu olhar ao teto, diante da grande eloquência da arquitetura. Parece estar imergido num tempo e espaço míticos de tom fabulesco. Ao mesmo tempo, a ação já o prepara conscientemente para o espetáculo que será presenciado ali. O signo gestual, desse modo, anuncia que se está diante de uma encenação fictícia, que rompe com a ilusão tradicional do teatro e põe o espectador em estado de questionamento brechtiano das fronteiras entre a aparência do real e a veracidade da representação. Outras intermitências espaciais sinalizam a composição fragmentada do gesto estrutural mediante a desconstrução por economia, e esta é uma expressão que eu elaborei. Pouquíssimos elementos cênicos delimitam os ambientes representados na microsérie, como, por exemplo, o portal de cortinas por onde José Dias adentra a casa de Dona Glória, os displays de personagens feitos de papelão com os quais interage Bento Santiago e Capitu, as molduras envidraçadas que as escravas simulam pendurar na parede. Então, esse processo de apagamento das demarcações do espaço, as paredes, as portas, etc., soma-se à ideia desconstrutivista da estrutura ficcional e vai corroborar esse gesto social brechtiano que versatiliza a noção de lugar. De certo modo, essa estratégia força o espectador a empenhar-se na reconstituição mental desses compartimentos. Porém, continua sendo um exercício crítico que o recorda constantemente de que a obra audiovisual não passa de uma ficção, bem como aciona o ethos machadiano no que concerne à dinâmica das aparências. Há, pois, no engajamento intelectual do público, que infere de antemão a artificialidade dos constituintes cênicos de Capitu, o gesto esperado pela própria obra audiovisual, isto é, a percepção de que seu universo mimético é uma experimentação.
Numa das sequências da microsérie, surge a imagem do cavalo de tio Cosme, uma estrutura artesanal confeccionada com madeira e papel, engendrada por uma estrutura com rodinhas de catavento. De antemão, a figura é reconhecível pelos contornos que aludem ao plano da realidade, a alusão metonímica da cabeça equina. Possivelmente, se houvesse em cena um cavalo real, ou mesmo a projeção de sua imagem, o efeito estético seria outro, pois recairia na apresentação mimética do animal, sem que ao espectador fosse dada a concessão de imaginá-lo. Já a concepção teatralizada do cavalo, pela desnaturalização de suas feições, provoca à primeira vista esse estranhamento do espectador, justamente porque desautomatiza a percepção imediata que se tenha de um cavalo. Não se trata de um cavalo real, como as imagens apresentam, mas sim de um cavalo encenado. Isso, por seu turno, enseja no público a interpretação crítica das formas como se vê um cavalo, isto é, das maneiras de compreendê-lo. Pode-se interpretá-lo como a imagem real de um cavalo, ou a obrigação cotidiana do ofício de advocacia de tio Cosme, ou ainda a metáfora de seus traquejos desengonçados, que são narrados em voice-over por Dom Casmurro, e, por fim, como um objeto encenado. O gesto estrutural de Capitu só reforça aquilo que no romance é latente sobre aviso. O leitor espectador está diante de um livro, de uma construção ficcional. Prova disso é claramente o tom fabulesco e falseado com que Carvalho fabrica o cenário, citando Rubini, uma cenografia que renuncia a afirmar-se por si mesma, mas procura essencialmente criar um espaço para o texto, um espaço para o ator. É nesse espaço teatralizado onde se insere a persona scriptum, com seus gestos metaficcionais. Em consonância com o nível da estrutura, o segundo movimento da operística gestual de Capitu concentra-se no gesto metaficcional, isto é, gestos que transitam livremente da macroestrutura para o âmbito diegético. Carvalho, em Capitu, à la Brecht, intervém nas cenas com os mesmos subtítulos do romance anunciados por uma voz locutora masculina extradiegética, igualmente um anúncio de reportagem. Essa configuração capitular assegura ao espectador que ele está vendo um livro, ou lendo uma microsérie audiovisual. E como tal, deve manter-se atento à sua posição distanciada, contudo dialética. Outras estratégias cênico-literárias que qualificam os gestos metaficcional em Capitu ocorrem nas cenas extemporâneas, ou seja, mais antigas. Pela qualidade da imagem, nós podemos cogitar que se trata do século XIX, que também interrompem a linearidade narrativa, ao interporem-se as cenas mais atuais, por assim dizer. Igualmente, temos a simulação de Dom Casmurro em datilografar trechos de seu romance sobre a lente da câmera, transubstanciando a tela em páginas de livro, numa tentativa literal de escrever nos olhos do espectador, leitor, sua visão da trama. Deseja, com esse gesto, registrar a sua versão da história, presumindo que a consciência desse observador se apresenta virgem de qualquer prejulgamento, igualmente as páginas brancas de um livro que recebe a impressão gráfica das letras para reconstituir uma narrativa. Finalmente, consideramos Capitu uma mise-en-scène casmurra feita de gestos performáticos, cujo modus operandi aponta para o trabalho de performance dos atores, dado que a produção de gesto pode ser encontrada na ocorrência performancial. No caso da microsérie, assimilada à mise-en-scène audiovisual, eu consegui identificar essa aproximação. A priori, é necessário compreender que a performatividade, nessa perspectiva adotada, é lida como um códice de caracteres de corporeidade que circunscrevem os personagens na potência expressiva do gesto. Em se tratando de Capitu, produto televisivo, os gestos estão sublinhados na dimensão performática da mise-en-scène, pois a mostração da personagem feita pelo ator compromete-se, em primeiro lugar, com o ato de conhecer essa mesma persona fictícia de maneira não ilusiva. As cenas que abrem a microsérie, como vocês acompanharam, mostram num vagão de trem grafitado Dom Casmurro e o jovem poeta trajando figurinos de época e sentados ao lado de pessoas que pertencem ao mundo atual. Acompanha a cena a trilha sonora frenética de guitarras e bateria, não foi possível ouvir, infelizmente, reforçando a nítida percepção de tratar-se de um contexto contemporâneo. Notemos que o anacronismo espacial contrasta com a impressão de real com a impressão de teatralidade.
As indumentárias dos personagens centrais e suas performances marcadas de prontidão assumem a aparência teatral. Por outro lado, os passageiros comuns ao redor destoam da interpretação desses personagens por agirem com naturalidade. Mas a condição de componentes deste quadro cênico, porque eles estão em cena, não os isenta de serem considerados também personagens, no caso, os figurantes. O espectador, ao se deparar com essa proposta estética do diretor, a princípio adentra o estranhamento ocasionado pelo contraste justamente dessas representações miméticas. Só que, num segundo momento, distanciado favoravelmente, ele consegue conceber que o vagão do trem, na verdade, constitui o lugar cênico, em virtude da autodeclaração de teatralidade denunciada pela composição plástica dos personagens. O vagão do trem é o palco, é onde ocorre o espetáculo. E que a intenção do autor vislumbra representar, numa imagem habitual, este vagão de trem, uma imagem histórica. Em outras palavras, ele ritualiza com signos cênicos a atemporalidade do discurso machadiano. A intenção dessa proposta, a nosso ver, de se visibilizar a performance teatral no ângulo da mise-en-scène, é que ambas concentram seu fluxo nas relações de espaço-tempo interpenetradas, o nome é difícil, no corpo do ator, atrelando consigo a noção de conhecimento por observação. Portanto, citando Oliveira Júnior, a mise-en-scène é um pensamento em ação, a encarnação de uma ideia, a organização e a disposição de um mundo para o espectador. Cheguemos então ao fim do espetáculo, e o resto? Onde está? Pois bem, compreender a aura do gesto brechtiano na estética de Capitu é, sem dúvida, constatar sua especificidade enquanto obra adaptada, mas também a versatilidade de sua organização. O diretor Luiz Fernando Carvalho, ao apropriar-se de um preceito característico da arte teatral e aplicá-lo como técnica narrativa num objeto televisivo, assume a atitude questionadora dos alicerces que sustentam a engessada ficcionalidade que se tem notícia na TV brasileira. E isto é uma defesa, acho que bem particular minha. Eu observo que esse tom autoral do Luiz Fernando Carvalho quer sim propor um novo formato, uma nova configuração de TV. Por enquanto, as cortinas estão fechadas, mas não significa que o espetáculo tenha se findado. Ao contrário, Capitu consolida a necessidade do espectador manter-se em posição de distanciamento ante a matéria ficcionalizada, travando com a obra uma batalha dialética na qual se constroem, sob os diferentes ângulos da produção de gestos. Machado de Assis disse que a vida é uma ópera bufa, com alguns entremeios sérios, com alguma música séria, mas a vida é uma ópera, citado por Carvalho. Poderíamos acrescentar, sem prejuízo ao aforismo, a vida é uma ópera feita de gestos. Eis as referências para esta apresentação. E à guisa de notação, gostaria de compartilhar a notícia de que o artigo oriundo deste trabalho foi aceito pela revista Urdimento, revista de estudos em artes cênicas da Universidade Estadual de Santa Catarina, e possivelmente será publicado em meados de setembro, mês que segue. E eu agradeço a oportunidade, estou aqui para conversarmos, trocarmos ideias, críticas, sugestões. É um prazer estar aqui compartilhar esse trabalho com vocês. E fim do espetáculo. Obrigado, Saulo. Não acabou, não. Tem depois. O meu. Não, você O vai meu, por enquanto. Obrigado. Vai Ou ser legal. nada. A gente continua agora passando para o Roberto Carlos Moreto, com a comunicação intitulada O Conceito de Coro, Coralidade nas Dramaturgias Modernas e Contemporâneas. Roberto, muito obrigado pela presença. Se apresente e fique à vontade. Muito obrigado. Então, sou Roberto Moreto, terminei um doutorado no mês de março na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Departamento de Teatro, na linha de criação do ator em pedagogia do teatro. E aí a minha pesquisa foi justamente sobre o coro teatral e esse conceito recente, mas não tão recente, da coralidade, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui
o slide. Estou compartilhando aqui. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Agora tentar abrir até para a tela inteira. Aqui no Senão... meu já abri. Então relaxa, tudo bem. Tá ótimo. Estão conseguindo ver? Sim. Então tá jóia. Então vamos lá. Então, o que eu vou apresentar hoje é o conceito de cor e coralidade nas dramaturgias modernas e contemporâneas. A minha pesquisa sobre o cor e a coralidade, ela tinha muito a ver com procedimentos em coro, e aí, sob o conceito da coralidade, para a formação de coletivos teatrais, de grupos teatrais, enfim, em sala de aula e também em grupos. Bem, Então, a coralidade, oi. só para avisar, a tela está parada no terceiro slide, crise do drama, não está na coralidade, então é bom você ir passando os slides, né? Um por um. Ela Não, tá... ainda está em crise do drama, terceiro slide. Que esquisito, deixa eu tirar aqui, interromper, compartilhamento, deixa eu voltar aqui para o começo, acho que eu já sei o que aconteceu. Roberto, talvez se você apresentar a tela cheia, facilite do que apresentar só a janela. Só um pouquinho, peraí que abriu em outro lugar. Eu tinha aberto em 2 lugares, foi isso. Deixa eu fechar um aqui. Então vamos lá, de novo. Ah, o que eu fiz? Desculpa, apertei errado. Então vamos lá, de novo. Agora, perfeito. Está no título, na primeiro slide. Legal. Então vamos lá. Então esse aí é o título do que eu vou falar hoje, como eu estava dizendo para vocês. A minha pesquisa sobre coralidade, ela tinha a ver com procedimentos em coro, ou seja, procedimentos em coletivo, sob o conceito da coralidade, para se trabalhar, né, a questão da formação de grupo em teatro ou em aulas de teatro. Então, assim, a coralidade, né, o que ela é? Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, que era especificamente sobre o coro teatral, e eu ia falar sobre especificamente um coro que eu conheci quando eu fiz um intercâmbio com o meu grupo de teatro na Grécia, que era um coro da região grega do Épiro. A minha ideia era falar sobre aquele procedimento de coro como um procedimento possível, hoje em dia, para se pensar em como trabalhar o coro né, contemporaneamente. E aí eu me deparei, quando comecei a fazer a pesquisa, com esse conceito de coralidade, que no primeiro momento ele se apresentava como a negação do coro, né, para as pesquisas contemporâneas. E aí fui investigar o que é. Então, a coralidade, ela surge num livro que chama O Futuro do Drama, de 1981, pela primeira vez como uma noção, né, uma noção de coralidade. E quem coloca isso é um autor que é o Jean-Pierre Sarrazac. Ele vai falar sobre essa questão da coralidade. Então, o que ele vai dizer? Que a coralidade ela é uma modificação da estrutura dramática, uma adaptação, né, da estrutura dramática aos tempos modernos e contemporâneos, quando você quebra né, a noção que a gente tinha ali do drama, muito feito pela peça bem feita do teatro francês, da questão da unidade de personagem, de tempo e de espaço. A coralidade também vai lidar com a relação da plateia e com a formação dos próprios grupos de teatro. A gente teve, em 1956, Peter Zonde, que lança um livro que chama Teoria do Drama Moderno, e esse livro do Peter Zonde, ele já percebia, né,
nas dramaturgias daquele momento, as dramaturgias do Brecht, com teatro épico e narrativo, o Ibsen, né, com realismo moderno, em textos como Pato Selvagem, Homer's Home, no Maeterlinck, um teatro simbolista, em textos como A Intrusa, O Cego, né, o Strindberg e o naturalismo e o expressionismo com Senhorita Júlia, Caminho de Damasco, o próprio Chekhov com textos que tem uma suspensão do tempo na escrita dramatúrgica. Peter Zonde, ele vai dizer que o drama está passando por uma crise, e ele, de uma certa maneira, afirma nesse livro, ele aponta nesse livro que o teatro épico narrativo do Brecht seria a superação do drama, como se a gente tivesse, a partir de então, uma nova linguagem, não mais o drama, e sim o teatro épico narrativo, com uma superação do drama. Isso é o que está no livro do Peter Zonde. Mais contemporaneamente, a gente tem um outro autor, que é o Hans Thies Lehmann, que é um alemão, professor, em que ele vai lançar um livro que foi muito lido, discutido aqui no Brasil, enfim, e assumido como se fosse uma grande verdade, que é o teatro pós-dramático, né? Ele vai dizer que essas encenações modernas e contemporâneas, enfim, todas essas modificações que o Zonde já enxergava lá atrás e que continuam acontecendo nas dramaturgias mais recentes, nas encenações, que isso seria, novamente, como o próprio Zonde dizia na sua época, uma outra linguagem. É claro que dentro desse grande caldeirão aí, de uma nova linguagem, inclusive o teatro épico-narrativo do Brecht entraria, não mais, como o Zonde afirmava, né, como a linguagem que superaria, mas ele está lançando agora uma outra questão, que seria essa de uma linguagem que é do pós-dramático, em que as dramaturgias mais contemporâneas estariam criando uma outra linguagem que não seria mais o drama. O Jean-Pierre Sarrazac, pelo contrário, não só ele, alguns outros autores vão dizer que, na verdade, a gente não tem uma superação do drama, né? A gente não tem uma nova linguagem surgindo, a gente tem uma adaptação da estrutura dramática de acordo com os novos tempos, de acordo com as sociedades que vão surgindo, né, modernamente, contemporaneamente, você vai tendo uma modificação dessa estrutura. E ele lança essa noção de coralidade, uma referência para o que ele estava percebendo de modificação, como uma deshierarquização da cena como um todo, né? Da relação dos espetáculos com a plateia, das relações dentro do próprio grupo, e na própria maneira que as linguagens e o teatro se estabelecem nos seus processos de criação. Então, o Sarrazac, ele vai dizer que a coralidade, ela traz uma ideia de um coletivo ou de uma comunidade que é impossível para os dias atuais, né? Então, o coro volta como um espelho de uma coisa que já é impossível, essa formação da comunidade, essa formação do coletivo e do grupo, um pouco como um questionador de quais seriam, então, as possibilidades que o teatro moderno e contemporâneo, né, ou seja, o teatro contemporâneo teria para se pensar uma nova forma coletiva de se fazer teatro, porque o teatro é uma arte coletiva, não tem como fugir disso. Então, a coralidade é uma mudança na estrutura dramática que vai pegar, né, a referência do coro grego e naquele momento, né, ou seja, como uma comunidade ideal, para mostrar para o teatro contemporâneo essa impossibilidade dessa comunidade ideal, mas para se questionar quais seriam as possibilidades que teríamos hoje em dia para se trabalhar coletivamente com o teatro. Então, aí a coralidade, ela vai fazer, como eu falei já no começo, uma revolução hierárquica em todos os instrumentos da cena. A relação que o espetáculo tem com o público, né, com a quebra ali do que, entre aspas, o drama colocava como quarta parede,
numa relação frontal e direta, né? Os espetáculos corais, eles falam diretamente com o público. Você tem a estrutura de escrita dramatúrgica, que é o que a gente vai ver, com novas formas de possibilidade. Então, você tem autores como Michel Vinaver, que eu vou falar um pouco mais, e mais recentemente o Thiago Rodrigues, que vão propor, nas formas de escrita, outras maneiras de se lidar com a dramaturgia, e assim como a gente tem também essas modificações na encenação. O que o Lema vai perceber, o que o Sarrazak vai perceber do que a coralidade está propondo, ele vai perceber 3 tipos de coralidade que ele vê nas dramaturgias e nas encenações. Uma que ele vai nomear como negativa, que é essa coralidade que, além de apresentar e negar a possibilidade da comunidade, ou seja, de que as pessoas consigam estar juntas novamente, ela também vai apresentar uma diluição da própria noção de sujeito, né? Você não tem mais a possibilidade da comunidade, você também não tem mais a possibilidade do sujeito, que virou um número, que está dividido aí, né? Que está repartido, enfim, que está refratado, né? Um sujeito refratado na sociedade contemporânea. E aí ele vai falar de outras dramaturgias e de outras encenações que apresentam para a gente uma coralidade positiva, que seria essa coralidade que tenta buscar e resgatar. Então, quais são as formas, então, de estarmos juntos em cena? Então, isso para as dramaturgias, alguns momentos onde você tem algumas utopias uníssonas dentro das dramaturgias, com outras onde as vozes se reúnem para reivindicar alguma questão. Você tem ali os indivíduos que não perdem as suas, né, assim, suas características individuais, mas que conseguem lutar por alguma coisa coletiva, algum movimento coletivo. Isso, né, pensando nas dramaturgias. E a coralidade mediana, que ele vai chamar, que é uma coralidade em que você perde a figura. Praticamente você não tem quase, são esboços de personagens que você vê nas dramaturgias, e, na verdade, é como se o espaço ou o tempo falasse no lugar das personagens para se contar uma história. Então, um exemplo que ele dá você tem, sei lá, aconteceu algum tipo de catástrofe, e aí você vai ter a fala de uma pessoa em situação de rua, né, sobre essa catástrofe, de um paramédico que foi ali socorrer as pessoas, você tem a fala desse paramédico, você tem de uma dona de casa olhando essa catástrofe da janela da sua casa, que está uma outra fala. Então, você vai construindo a catástrofe, né, ou seja, do que aconteceu a partir desses relatos, né, e a partir dessa questão de onde cada um, de onde cada um percebe, de que lugar cada um está percebendo aquilo que está acontecendo. Assim. Então, a coralidade, ela vai trabalhar em uma série de frentes, ela foi depois desdobrada para outras questões, como para a própria formação dos grupos de teatro, né, e mesmo para essa, como eu falei no começo, essa relação com a plateia, mas o Sarrazak, ele vai fazer ele vai apresentar para a gente essas 3 possibilidades que ele via ali da coralidade nas dramaturgias e nas encenações contemporâneas. Você tem existiu em 2003 uma revista francesa, que é a Revista Alternativas Théâtrales, número 76, 77, no ano de 2003, que ele lançou, essa revista foi completamente falando sobre a coralidade, né? E aí muitos autores escrevendo, dentre eles Christophe Thuriot, que vai dizer, né, se existe na coralidade uma despropriação, não se trata de uma despersonalização entre pertencer ao coletivo e distinguir-se irredutivelmente dele. A dialética jamais resolve, já que os dois se fundam reciprocamente um sobre o outro. Assim, é um jogo de singularização, dessingularização, que se põe em movimento em incessante circulação.
A coralidade não traz, portanto, apesar da dissolução do diálogo, nenhuma atenuação da contradição. Mudando de regime deslocada, ela é posta em circulação e acaba por ser complexificada. E aí tem dois autores que eu acho que eu queria trazer como um exemplo dessas dramaturgias corais. Um deles, que é o Michel Vinaver, que é um dramaturgo francês. Em 1970, eu vou usar como exemplo um dos textos dele, que é A Procura de Emprego, onde você tem ali 4 personagens, né, na dramaturgia, que, de uma certa maneira, estão, entre aspas, num mesmo espaço. Ele dá essa liberdade para se pensar que lugar seria esse, mas eles estão em diálogo, mas são diálogos monológicos, né? Ou seja, cada um está falando sobre um assunto. Então, eu vou dar um exemplo. É como se você se reunisse as pessoas numa mesa de café da manhã. Você tem o pai falando dos seus problemas na empresa, a mãe responde falando sobre o preço, né, terrível dos alimentos no supermercado. Você tem a filha respondendo sobre os problemas que ela está tendo com o namorado, e o filho falando sobre as questões na faculdade dele. Então, os 4 estão na mesa de café, né, dialogando, mas, na verdade, eles monologam, porque ninguém ouve ninguém, né, cada um está falando do seu próprio assunto. Então, um pouco a ideia, né, se a gente for perceber essa dificuldade de escuta, que inclusive que a gente tem de dialogar com as pessoas. A gente viu isso, né, aqui no Brasil está muito presente, acho que não só aqui, mas aqui a gente tem essa experiência da dificuldade de se construir diálogo, ou seja, as pessoas ficam o tempo todo monologando dentro de suas próprias histórias. Então, de uma certa maneira, essas dramaturgias, elas vêm apresentar para o público essas questões para fazer com que as pessoas reflitam sobre, né, como que elas estão, enfim, se deparando, lidando com essas questões, o que pode ser feito para superar, modificar ou achar outras formas que a gente consiga de novo estabelecer diálogos e tudo mais. Então, de uma certa maneira, é uma provocação que a arte, e aí o teatro nesse caso, né, a arte tem como função, que é fazer as pessoas refletirem sobre o mundo que se vive, sobre as questões, apresentando elas, de uma certa maneira, não dando respostas prontas, mas apresentando as questões, fazendo as pessoas pensarem. E aí a gente tem, mais recentemente, o Tiago Rodrigues, que é um dramaturgo português. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente aqui um texto dele, que é o Coro dos Amantes, que ele começou a escrever em 2007, e vocês vão ver que ele já não divide a dramaturgia dele em cenas ou em atos, né? Ele nomeia como canções. A própria disposição do texto dele, né? Diferente do Vinaver, que ainda tem uma disposição tradicional, né? Com as falas dos personagens. No caso do Tiago Rodrigues, você tem a disposição do texto em 2 colunas, né? As falas estão justapostas, né, na dramaturgia, quase como se a gente fosse pensar numa poesia, né? Mas é justamente uma reflexão sobre o próprio falar do teatro, né? Textos corais aí, além desse que eu vou mostrar para vocês, o Coro dos Amantes, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui. Ele tem Bayreuth, Tristeza e Alegria na Vida das Girafas, Coro dos Maus Alunos, enfim, e muitos outros textos. Eu vou interromper rapidamente aqui o compartilhamento e vou voltar para compartilhar agora. Eu vou pedir, Roberto, para começar a concluir junto com esse compartilhamento, tudo bem? Tá. Bom, posso não mostrar a dramaturgia para vocês e encerrar. Pode mostrar, mas eu acho que isso é bom porque aí vocês têm um exemplo de como isso está posto, né? Não sei se vocês estão vendo, né? Coro dos Amantes do Tiago Rodrigues. Esse texto não está lançado aqui em português brasileiro, né? Mas ele tem um outro livro
né? Então a gente vai olhar aqui como ele coloca, né? Primeira canção, e aí ele coloca aqui as falas em 2 colunas. Você tem um personagem que vai dizer, né? Acordou e me perguntou se eu a ouvia, e aí a personagem que responde, acordei e perguntei se ele me ouvia. Então, na verdade, não é uma resposta, é como se eu estivesse falando ao mesmo tempo, né? Frases que já não são um coro uníssono, mas que cada uma tem uma possibilidade. E aí você tem também momentos onde você percebe que a fala está intercalada, para a gente poder até fazer uma leitura de que a fala aqui é sincrônica, né? A leitura teria, entre aspas, ele está propondo uma leitura sincrônica, apesar dos textos estarem, né, com tempos verbais diferentes, mas eles falam do mesmo assunto. Mas depois você tem momentos em que você tem algum tipo de diálogo, e você tem alguns momentos em que você tem pequenos monólogos. Então, acho que basicamente era isso que eu queria mostrar, enfim. Aí tem a bibliografia, mas acho que, talvez pelo tempo, acho que isso basta, né? Então é isso. Por enquanto, Roberto, mas muito obrigado. Depois a gente conversa, as pessoas vão mostrar suas referências de forma mais ampla, mas muito legal. A gente passa agora, para a gente se encaminhar para a conclusão, pelo menos, das comunicações, a comunicação da Valérie Osório Restrepo, intitulada Teatro Digital, a construção de cenas da intimidade pública. Valérie, está aí? Valérie? Ela estava. Está mudo e sem imagem, Valérie. Só para mim ou para vocês também? Para mim também tá mudo sem imagem. Sem Para imagem. mim também. Será que ela está em sala? Bom, tá a tela aqui com o nome. E ela estava desde cedo. Eu, quando entrei, ela já estava. Ela até compartilhou comigo aqui o slide dela para poder fazer transmitir, né? Agora saiu. Talvez ela não estivesse conseguindo falar. Problema de conexão. Vamos ver se ela entra de novo. Ruth e João, ela pode pedir para entrar novamente. Ó, voltou. Olá, me desculpem, estou tendo problemas com minha conexão. Fiquei nervosa porque agora, quando eu tinha que falar, isso não estava funcionando. Sem problemas. Agora, então, você ouviu eu te apresentar? Então, sou Fica à vontade. Valerie. Obrigada. Eu sou Valerie, eu acabo de terminar meu doutorado na Universidade de Texas, em Austin. E me desculpe meu portunhol. Eu sou aqui da Colômbia, então me desculpe meu portunhol. Então eu vou tentar mais uma vez compartilhar aqui minha apresentação, mas se eu não posso, acho que João pode me ajudar. Não, diz que não posso. Então, João, pode me ajudar? João? Ele. Obrigada. Foi, obrigado. Tá. Então, teatro digital, a construção das cenas da intimidade pública. A análise que proponho das peças Todo lo que está a mi lado, do argentino Fernando Rubio, e Eu Casa, do grupo brasileiro Paraíba Rio Mulher, faz parte de um projeto maior no que proponho a partir de um corpo de romances, filmes e peças de teatro da América Latina, slide, a intimidade pública como um gênero da contemporaneidade, ou seja, como um registro sensorial das grandes crises que impactam o sentido histórico do presente. Slide, João, por favor. Como evidência de uma estrutura de sentimentos por meio do qual os sujeitos compreendem o presente e como um tipo de relação com a cidadania. Desde os inícios dos anos 2000,
as exposições artísticas e as performances que propõem uma relação com a tecnologia e nas quais o público pode interagir através dela têm sido mundialmente recorrentes. Pela pandemia, muitas performances atuais tiveram que mudar para o formato virtual. As performances Todo Lo Que Está a Mi Lado e o experimento cênico Eu Casa são exemplos da mudança da materialidade cênica para seguir pensando a corporeidade e a relação entre o íntimo e o público. A tela, como cenário, se contrapõe a uma noção tradicional do reparto de sujeitos e de ações nos espaços públicos e privados. Neste trabalho, proponho, slide, que a abertura do teatro para o ambiente digital permite novas noções sobre o espaço e, portanto, uma reflexão sobre novas geografias da intimidade no século XXI. Estas peças quebram os binários entre os lugares onde acontece o público e os lugares onde acontece o privado. Slide. A peça Todo Lo Que Está a Mi Lado são 7 camas localizadas num espaço público. Cada espectador tem que tirar os sapatos e ir para a cama com a atriz, que conta uma história. A história é narrada em segunda pessoa, o que permite um grau maior de proximidade entre o falante e o ouvinte. Cada atriz conta a história de uma criança que se lembra de como experimentou a solidão quando se viu sozinho em um carro enquanto esperava por seu pai. Pela pandemia, Todo Lo Que Está a Mi Lado virou virtual, do que eu vou falar daqui a pouco. Slide. Eu Casa surgiu das dificuldades que o teatro enfrentou devido ao confinamento da pandemia e a busca pelo poder dos encontros remotos. Esse experimento cênico utiliza 3 plataformas. WhatsApp, que é onde as instruções são comunicadas aos espectadores, Instagram, em que o monólogo começa como um prólogo, e o Zoom, que permite uma aproximação à casa das 4 mulheres. É uma espécie de teatro relacional. Para análise das peças e da pergunta sobre como se fala de um espaço privado na cena e para identificar os impactos da tecnologia nas cenas das intimidades públicas, slide, proponho os termos dramaturgia expandida e cena nômada do dramaturgo colombiano Carlos Sepúlveda e o teatro relacional de Juan Pedro Enrile. A dramaturgia expandida dá conta do gesto político do teatro de sair dos esquemas burgueses dos teatros e estender-se a outros espaços. A cena nômade é o evento de encontro entre corpos abertos ao jogo livre, de interpretar a partir da sua própria experiência, um evento de palavras, ações, movimentos, sons e relações possíveis que emergem apenas nesse momento de encontro. O teatro relacional é a participação dos espectadores na criação cênica. Pode-se dizer que o teatro relacional é uma dramaturgia que amplia suas possibilidades ao nomadismo dos sentidos devido à multiplicidade de intervenções que dão lugar a acontecimentos. Para desenvolver a proposta sobre as novas geografias da intimidade, divido a análise em 2 secções. Todo Lo Que Está a Mi Lado, o giro virtual, e Eu Casa, plataformas da experiência íntima. Slide. Todo Lo Que Está a Mi Lado, o giro virtual. No formato virtual, os espectadores se conectam a uma plataforma. No início, recebemos algumas instruções. Ligue a câmera, deite-se na cama, um lugar confortável, desligue a câmera, ouça a história, ligue a câmera novamente. Sempre víamos a imagem da atriz que ia narrar, apenas uma atriz, ao contrário do formato presencial, em que havia várias atrizes. Ela também estava deitada. Havia a intenção de construir pontes entre a virtualidade e a intimidade. As intimidades em rede, estas intimidades, são um evento que emerge na obra, que aponta aos encontros. O evento da intimidade como laço social. Fernando Rubio fala sobre isso.
Essa situação, a virtualidade, potencializa minha busca, minha obsessão pela alteridade, pela forma de abordar as pessoas, os espaços que ocupamos, as relações, como os conhecemos. A virtualidade potencializa a busca porque coloca o corpo em um espaço liminar. Está longe de outros corpos, porque não há presença física, mas, ao mesmo tempo, a plataforma permite encurtar a distância imposta pela mobilidade e atender às restrições impostas às cidades devido à pandemia. Nas cenas nômades, as interações sociais no evento cênico não se estabelecem a partir de papéis, mas de um tecido sensível em que uma presença afeta a outra. Todo o que está a meu lado é uma peça que se pergunta sobre a potência do afeto. O que acontecerá com a atriz ou com os participantes desse encontro que exige gestos e relações que não costumam ocorrer em lugares públicos e que podem ser difíceis através de uma plataforma virtual? A potência do afeto é a união de corpos e vidas diferentes em um objeto tradicionalmente íntimo. A intimidade como interação, como vínculo social. Mas a virtualidade é, ao mesmo tempo, condição de possibilidade e impossibilidade de aderência. A peça explora a utopia, o sentimento de solidão. A transição para o virtual inclui uma nova variável para os encontros do corpo. As câmeras dos participantes devem ser desligadas. A atriz supõe que os estão observando, mas não consegue ver seu interlocutor. Pôr o corpo em objetos tradicionalmente íntimos, embora a experiência seja virtual, é uma forma de reconhecer a plasticidade do íntimo, as formas cênicas que a intimidade adquire e as utopias que procura. Ou seja, esse teatro nômade que transita entre os espaços físicos e transita para o virtual devido às restrições do espaço físico e dos corpos e das intimidades, é uma reflexão sobre as formas, impossibilidades e necessidades íntimas. Trata-se de habitar as novas geografias do íntimo e, portanto, de pensar intimidade sem corpos, mas com a imagem dos corpos, um novo horizonte visual de intimidade. Slide. EUCASA, Plataformas da Experiência Íntima. O trabalho percorre vários caminhos que são produto das possibilidades oferecidas pela tecnologia. Em primeiro lugar, há uma enquete para responder uma pergunta: onde está sua vaidade? Existem duas opções, o corpo e o rosto. Na sessão em que participei, a maioria dos eleitores escolheu o corpo. Segundo lugar, temos duas formas de interagir com a peça. Há uma série de comandos verbais que podemos enunciar para que as atrizes construam suas ações corporais. Pausar, acelerar, repetir, falar. Temos também algumas perguntas sobre o que queremos seguir vendo. Qual desses elementos poderia trazer uma presença? Você está realmente no controle? Então, escolha para onde vamos agora. Desde a primeira pergunta, a insistência na presença é interessante. Na virtualidade, no confinamento devido à pandemia, a presença é apenas uma evocação. Na peça, cada atriz permanece no seu espaço de Zoom, na sua própria casa, com seu próprio ambiente doméstico e as possibilidades de seu corpo, mas as ações que são vistas, que são ações que envolvem a relação com o corpo e com o espaço, o que fazer e onde fazê-lo, são produto das expectativas de quem vota. O título EUCASA permite pensar na relação entre o corpo e o espaço, não só o doméstico, mas o doméstico que está conectado, que podemos considerar um tropo da arte na pandemia. Essa conexão está relacionada com a concepção de espaço dentro do teatro relacional. Cada lugar é aberto a várias articulações, é uma rede de fluxos.
influências e trocas. O espaço é um produto em processo, não é a superfície plana de um mapa, é o produto do fato da multiplicidade. O caso articula a relação entre o espaço doméstico e o corpo. Pergunta sobre o que acontece nos espaços quando o corpo habita e transita por eles. E pergunta pelo que acontece ao corpo quando habita o espaço doméstico. Em segundo lugar, complica esses relacionamentos. Adiciona um terceiro ao relacionamento. Esse terceiro é o espectador com seus próprios desejos, expectativas, curiosidades, etc. Assim como todo o que está a meu lado, os corpos de O Caso são femininos. Esta obra é eminentemente feminina, não só porque suas protagonistas são mulheres, mas também porque abordam questões que em algum momento tivemos que responder. Vaidade, sexualidade, maternidade. Esta peça se expande e se contrai, abre as portas do espaço privado, e poderíamos dizer que uma característica da contemporaneidade, mas também revela as impossibilidades da transparência total. No final, não podemos mais ver o corpo das mulheres, slide. Vemos apenas seus lábios pintados. Parece haver uma referência a Beckett e seu não-eu. A impossibilidade de iniciação fluida, a fragmentação como registro sensorial. Na virtualidade, o corpo pode ser o todo ou um fragmento. As 4 mulheres falam ao mesmo tempo. Suas vozes se sobrepõem. Só é possível ouvir uma ou outra frase completa. O corpo é dividido para significar. Essa é uma das coisas que acontece na internet. Não só é possível editar o eu, sua plasticidade, mas também sua fragmentação, para caber nos pixels, nas caixas, nos arquivos. Slide. Como narrar o corpo? Com a figuração, construir figuras corporais para habitar novas geografias. A desfiguração, fragmentar o corpo para representar uma forma de habitar a virtualidade. O duplo, a figura especular, criar cenas em que há um vai e vem entre o eu e o outro, sem a necessidade de estabelecer um diálogo, mas com a intenção de compreender que o outro está em mim. O que propõe O Caso sobre as possibilidades da intimidade na virtualidade e durante uma pandemia, pode-se chegar a 3 conclusões. Primeiro, a reação do teatro da presença às impossibilidades biopolíticas do encontro. Bio, a ameaça latente do contágio. Política, o controle exercido sobre os corpos pelas autoridades que regulam o movimento dos cidadãos pelas cidades. Em segundo lugar, a proposta da plasticidade de uma intimidade que se situa num espaço liminar entre a realidade e a ficção. Terceiro, por meio do acontecimento do encontro, propor a intimidade como vínculo social que une sujeitos e espaços. Slide. Conclusões. O que nos diz a abertura das artes cênicas para o virtual? Qual é a necessidade da nova distribuição de espaços e conteúdos? Essa ruptura dos espaços é uma forma de recuperá-los? Como são representadas as corporalidades ou as potências do corpo quando o palco é a tela? Para as reflexões sobre a criação de cenas de intimidade pública, quis enfatizar 2 temas, o corpo e o espaço. Esses trabalhos têm sido experimentações cênicas ou elaborações estéticas que refletem sobre a forma de figurar ou desfigurar o corpo, porque o campo de forças que o convívio não ocorre. Tanto em todo o que está a meu lado quanto em Um Caso, a experimentação tem a ver com uma relação direta com o corpo, as instruções e os temas de cada peça. Ao contrário de uma concepção binária da organização do espaço físico e, portanto, do comportamento do cidadão,
entre lugares onde costumam acontecer coisas públicas e lugares onde costumam acontecer coisas privadas, as peças aqui analisadas mostram um ponto de inflexão, já que a tela é o palco onde tudo acontece, a experiência da intimidade, a vulnerabilidade, o vínculo que une aqueles de nós que estão assistindo a uma peça ou participando de um teatro relacional, ou seja, a intimidade como um laço social. Obrigada. Muito obrigado, Valerie. Assim, eu estou muito feliz com essa mesa, corroboro com tudo que falaram aqui, os elogios, acho que a Valerie fechou a mesa com chave de ouro. Eu digo assim, quando a gente monta as mesas a partir dos resumos, a gente nunca sabe se elas vão dar certo, se não. Para mim, essa deu certo perfeitamente. Todos os trabalhos dialogam de forma muito rica. Eu quero, na verdade, eu estou querendo começar logo a ouvir vocês mais, né? Vou tentar aqui só, a título de pretexto, tentar amarrar algumas coisas para ouvir vocês falarem mais. Luciana, se eu estiver enganado, seu trabalho é menos diretamente com o Oswald e o Mayakovsky, mais com os irmãos, pelo menos a sua apresentação aqui, os irmãos Martinez Correia. A minha questão, eu acho que o Oswald conhecia o Brecht, né? Eu vou pegar aqui o Saulo e o Brandon, né? Acho que o Oswald conhecia, mas certamente o Zé Celso, né? Eu queria que também você falasse um pouco do irmão dele, do Luiz Antônio, né? Que, pelo que você apresentou, morreu com 37 anos, é isso? Estou enganado? Tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Teria umas coisas assim, o fato da música, como você falou na encenação do Mayakovsky, como Caetano entra no final, os elogios que existiram, e com o que o Brandon falou sobre a música, como a música entra na encenação que foi feita do Machado, né? O samba, a marchinha e também o teatro popular. Mas, em particular, eu acho que a história da carnavalização do tema, isso para mim me interessou em particular, né? Pensando aqui no Bakhtin, né? Na história do Bakhtin, não sei se é isso que está no seu horizonte, e como o que o Brendo falou do Bakhtin, me ocorreu, Saulo, naquela cena do vagão do trem, né? Que você falou a cena, um anacronismo ali, como o Luiz Fernando monta a cena com os personagens centrais vestidos de época e os personagens secundários ali com roupas contemporâneas, né? Como isso é montado ali, você não falou da carnavalização, mas me ocorreu isso ali naquele momento. E eu, no final, a citação do Machado relativa à vida como ópera bufa, né? Acho que tem algo ali que acho que dá não para você desenvolver, né? Mas eu estou, na verdade, os ecos de uma apresentação, eu estou tentando amarrar tudo, né? E a coralidade, Roberto, né? Eu posso estar enganado, mas o que a Valerie apresentou, né, vem de um pouco todo esse problema teórico e conceitual da coralidade contemporânea, né? Formas de estarmos juntos em cena. A Valerie, de alguma maneira, tirou a cena, uma cena mediada pela tela, né? Em tempos de pandemia. O palco é a tela, a cena é a tela. Também essa cena deixou de ser a rua, o espaço público durante a pandemia. Então, acho que foi não é o Tiago, nem o dramaturgo português que você mostrou, não é o texto, né? Mas são encenações, tentativas absolutamente contemporâneas de tentar lidar com essas condições, né? De encenar. Eu gostei muito da ideia de um espaço público colocado em tela, né? Ou quase que restrito à tela, o palco também restrito à tela. Não sei, eu queria que todos comentassem, mas assim, a gente tem 25 minutos. Luciana, vamos pela ordem, por favor. Vamos lá. Antes de tudo, muito obrigada a todos, a você também, Sandra. Deixa eu ver se eu lembro de tudo que foi colocado. Então, assim, começando pela questão do Luiz Antônio, ele foi professor da CAU aqui no Rio de Janeiro,
E ele começou a carreira dele em São Paulo, junto com o irmão, depois veio para cá. E, infelizmente, ele teve uma morte horrenda, assim, que foi fruto de homofobia. Ele morreu com muitas facadas no apartamento. E, por isso, enfim, a carreira dele teve um fim breve, né, assim como a vida. Sobre a questão da pesquisa, a minha pesquisa de mestrado, ela é sobre o Santeiro do Mangue, do Oswald de Andrade, que é um texto pouco conhecido, e que esse texto ele foi encenado pela Oficina. Ele é uma peça de teatro chamada Mistérios Gozosos, que até estava no YouTube até pouco tempo atrás. Eu não sei se eles já tiraram todas as apresentações ou não. Então, assim, todo o meu foco de pesquisa é justamente a relação entre o Oficina e o Oswald. Mas quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, que eu vi toda a história do percevejo, claro que é um objeto de estudo muito mais difícil, porque não tem registros filmados, né, até pela época em que aconteceu, foi 81, mas é uma história apaixonante, assim, né? A questão dele com Mayakovsky, ele era fascinado justamente pelo caso de amor entre o Mayakovsky e a Lili Brick. E ele leu muitas vezes um determinado livro, né, sobre esses dois que não tem tradução em português, é Mayakovsky and Lili, A Love Story. E aí isso fez com que ele quisesse trazer o percevejo para cá. Eu não lembro quais foram as outras perguntas. Desculpe se você puder repetir. Não, é isso mesmo. Eu peguei a música do Caetano, que você comentou bastante na encenação do Percevejo, os elogios, os comentários, e transferi para comentar o Brandon aqui. Né? Como a música, eu até falei isso na apresentação do Brandon, como a música é usada, pelo menos nas duas apresentações, como uma forma não sei, no caso do Mayakovsky, né, trazer para o presente para o Brasil, né? No caso do Mayakovsky, como o Luiz Antônio quis misturar os elementos biográficos com o texto do Percevejo, ele vai botar vários elementos da vida do Mayakovsky no palco, como, por exemplo, a famosa gravata amarela, né, que é usada pelo Cacá Diegues, que faz o Príncipe. E o Amor, que é a canção musicada pelo Caetano, depois gravada pela Gal, ela é o trecho final de um poema do Mayakovsky chamado Sobre Isso, que foi publicado aqui no Brasil. Ele saiu em livro pela editora 34. Sim. Só para fechar, o Percevejo foi publicado, né, pela editora 34, não é isso? Foi publicado, inclusive a tradução é do Luiz Antônio, sendo que ele teve um cotejo original feito pelo Schneiderman por causa da dificuldade de tradução em russo mesmo, mas tem também pela 34. Tem Percevejo, Mistério Bufo, saíram aqui no Brasil. Ótimo. Brandon e Saulo, sobre a carnavalização, não sei, o que vocês quiserem falar também. Posso então? Bom, então, sobre a carnavalização, eu acho que é até importante eu dizer também que ela não é a minha pesquisa central, né? Eu, de fato, trabalho com o teatro épico, né? No mestrado eu trabalhei com encenação de teatro épico de tragédia grega, né? Então, analisando Antígona, da Andréa Beltrão, né? Que foi mais ou menos esse mesmo movimento que eu tentei recuperar na análise agora da Companhia Boccaccioni, né? Porque, na verdade, o meu doutorado ele é em cinema, né? Eu trabalho com análise do épico em Bacurau, né? Então, a minha pesquisa, de fato, é essa aproximação com o épico, né? De que forma que esses elementos artísticos, né, se aproximam com o épico. E é aí que eu me ligo também, né? Nesse caso desse texto, à carnavalização, né? Como uma forma mesmo de conceber novos olhares mesmo à obra de arte, né? E no caso da carnavalização, dentro da Igreja do Diabo, eu vejo ela muito como um modo de representar o nosso carnaval mesmo, né? Então, pela escolha dos ritmos, né? Então, a carnavalização ela acaba indo mais para esse lugar mesmo de retomar esse típico, né? O carnaval brasileira, essa forma mesmo, né? De tornar aí o Machado de Assis mais uma vez, né, sendo atemporal, né, do que tão necessariamente, né, a proposta teórica do Bakhtin, né, mas dando ênfase aí para o épico. Não sei se responde a pergunta.
Responde, né? E legal, não, estou falando que tem a Midian tá aqui, ela vai, não sei se é hoje ou amanhã, a mesa dela está estudando justamente o Bacurau e o que mais? Os outros filmes, esqueci agora. Amanhã, Kleber. Como? Não, tudo bem, sem problema. Legal. Ótimo, amanhã a Midian vai falar. Vou Saulo. assistir, massa. Oi, Sandro. Não tinha pensado também no conceito bakhtiniano, né, do carnaval, mas havia trabalhado com ele na dissertação, né, e foi uma perspectiva bem distante dessa que eu apresentei lá. Eu tentei investigar como que se dá a narração, qual seria a instância narradora de Capitu, e para isso eu encontrei um feliz conceito de Bakhtin, a isotopia, né, e consegui visualizar essa dinâmica na estrutura. Mas, assim, nunca pensei que a teoria teatral, sobretudo em Brecht, poderia me lançar este olhar para que eu pudesse ver uma outra faceta da obra de Luiz Fernando Carvalho. Eu acredito que ele fez uma leitura brechtiana mesmo do romance ao conceber Capitu, né? Porque a gente observa que no romance o narrador está a todo momento tentando buscar a adesão desse leitor para que ele acompanhe essas reminiscências reconstruídas e ao mesmo tempo seja aderente a elas, né? Quase estabelecendo um pacto para com o narrador. E o que é interessante é que o Luiz Fernando Carvalho ele desmonta, por assim dizer, essa lógica ou essa pretensa estratégia e descortina os próprios bastidores da ficção, né? Quando ele desconstrói esse espaço, eu lembro muito do filme do Lars von Trier, Dogville, né, em que também a arquitetura espacial cenográfica, por assim dizer, ela é quase que apagada, e ele faz, né, esse convite para o espectador de que olhe essa obra que é apresentada a ele com esse olhar diferenciado, né, que ele não seja simplesmente um espectador passivo, por assim dizer. E foi muito interessante. Foi árduo, por exemplo, porque na disciplina do doutorado, em que o professor trabalhou Brecht junto com Walter Benjamin e aproximando com Kafka de Machado de Assis, e eu, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Acho que eu caí de paraquedas, tal como eu comentei aqui no simpósio. Confesso que foi bem complicado eu acercar-me do conceito de gesto, da interrupção do fluxo narrativo, né, dessa construção do sentido como uma observação crítica da sociedade, e fiquei feliz também em poder perceber que esse objeto audiovisual traz essas inquietações, assim como os objetos de cada um dos apresentadores que me encheram os olhos. Confesso que fiquei bastante feliz em conhecer. Comentei que não sou da área, mas vez por outra eu pincelo alguma escrita, porque eu escrevo musicais, assim mesmo, musicais sacros da igreja, natalinos, nada assim tão... mas assim, eu tenho essa aproximação para contexto, por assim dizer, né? Seja na leitura, seja na apreciação, não tenho conhecimento teórico, técnico no sentido. Então foi muito gratificante para mim acompanhá-los, e que bom que todos estivemos aqui compartilhando ideias. Sim, não é. Eu não sei, aí eu passo para o Roberto e para a Valerie, porque vendo os exemplos que a Valerie deu, né, me ocorreu o gestos do Brecht, né, aquele uma foto, uma cena com várias bocas, não é isso, Valerie, né? E aí você falou da intimidade, da solidão, de como essa câmera expõe, né, através da tela, a tentativas dessa coralidade, desse estar junto que o Roberto comentou aqui, e como nessa espécie de olhar tão detalhista que a câmera traz, né, e traz assim numa situação que não é apenas uma encenação, mas ao mesmo tempo uma cena que é muito mais ultrapassa, né, o enquadramento, que é coletiva, né? Como isso ressalta, talvez, esse gesto brechtiano, mas também constrói uma possibilidade, eu posso estar enganado, Roberto, possibilidade de coralidade, né? Não sei, esse espaço íntimo começa... é o espaço, né? Não é o personagem. Você falou da coralidade mediana. Eu queria que você... Então,
É que assim, quando a gente está falando de teatro, né, a gente está falando de presença, ator presente, né, no público, presença física mesmo. Claro que a pandemia fez, né, foi um escape, uma maneira de se continuar trabalhando e existindo, que a gente fosse para as plataformas virtuais para fazer. Assim, acho que discussões vão acontecer, como no caso da Valerie pesquisas, discussões para dizer, né, o que é essa linguagem aí nova do teatro através da tela, assim, né? Mas se a gente for pensar na questão da coralidade, né, ela está ligada especificamente à presença do teatro, né? Plateia, público e ator ali na presença. Quando ela mostra para a gente aquela concepção de encenação com as camas, né, com as pessoas em volta assistindo e as crianças, cada um falando, né, os depoimentos, a gente está falando de uma dramaturgia coral, de uma encenação coral. Você tem ali monólogos que, de uma certa maneira, estão ligados ali, mas com histórias diferentes, numa disposição também, que não é a disposição comum, eles estão ali, o público está muito próximo, então, de uma certa maneira, é uma quebra de como a gente está acostumado ao teatro, e acredito que talvez, não sei, porque eu não vi, mas talvez essa questão de uma fala direta, que vai diretamente para o público, assim, tem um pouco essa relação. Eu queria só rapidamente, que era uma coisa que eu não consegui dizer, que assim, esse conceito, essa noção de coralidade que aparece em 1981 no livro Futuro do Drama, em 2014 ela vira um conceito e ela entra no dicionário sobre a performance do Patrice Pavis. Então ele vai dizer, rapidinho, assim, a volta do coro na escritura e na encenação contemporânea é um fenômeno internacional que não deixa de espantar. Como se explica isso? A função do coro não é mais simplesmente, como na tragédia grega, a de comentar e de apoiar uma conclusão, segundo uma voz autorizada, a do autor ou do coreuta encarregado de sublinhar uma mensagem moral ou política. O que se tem aí é, sobretudo, o signo de uma utopia de comunidade. A palavra individual é marcada pelo conjunto dos protagonistas, mas também pela visualização, a instalação virtual na cena da comunidade dos espectadores, de seu olhar coletivo, de seu desejo de se reencontrar como grupo por meio das personagens e das forças éticas ou morais que elas representam. Isso que está no dicionário da performance do Pavis, né? Então, ele está falando especificamente de um conceito, né, moderno e contemporâneo, que, quando eu apresentei a dramaturgia do Thiago, eu acho que ela também já propõe na própria forma escrita, né, que não você sai daquele esquema de uma escrita tradicional, que no próprio Vinavera já era feita por monólogos, assim. Agora, essa relação do que é aí o virtual e essa relação do que o teatro estabeleceu com ele, acho que essas pesquisas como a da Valerie vai dizer para a gente que linguagem nova é essa, mas eu acho que se trata de uma linguagem nova, né? Assim, é o teatro misturado com as telas aqui, mas enfim, que passamos todos, eu também como artista fui fazendo, né? Do WhatsApp ao Zoom e a todas as possibilidades de adaptação que a gente tem que fazer para continuar sobrevivendo, assim. Enfim, Valerie, não sei o que você acha aí. Exatamente, eu concordo. Eu acho que o teatro agora tem umas novas perguntas, estéticas e políticas também, depois da pandemia, as novas formas, as novas linguagens do que você fala. Eu acho que o conceito da coralidade que você estava falando é muito importante para compreender como as coisas plurais na cena. Por exemplo, meu tema é a intimidade, porque eu estava tentando fazer uma relação entre o teatro, perguntas do teatro e as novas perguntas sobre a intimidade. Por quê? Porque temos muito conteúdo íntimo nas redes sociais, tá? Na tela, não é? Então, minha pergunta era como o teatro está, claro, tentando fazer as formas durante a pandemia que não permite a presença, e, por outro lado, como a intimidade está fazendo também uma presença no virtual. Então, como era essa mistura entre as formas teatrais e a intimidade. E acho que a coralidade é uma forma de pensar a intimidade. Quantas vozes compõem a intimidade que tínhamos pensado que era só personal
única do indivíduo, mas agora é uma coisa mais expandida e que as pessoas têm mais acesso para esses conteúdos. Então, eu queria como explorar essas questões estéticas e políticas da presença da intimidade na tela e como o teatro estava também se perguntando por essas presenças e quais são essas novas formas do teatro para falar da intimidade no século XXI. Oh, muito legal. Eu queria dar um aviso aqui, porque eu até coloquei, não consegui deixar o link certinho para ser clicado, mas coloquei no chat que tem essa história de ter um tal de um café virtual, eu ainda não fui lá. E logo depois, aqui, acho que 10 horas, e dizem que quando a gente vai, enfim, a gente pode, vocês, se quiserem conversar melhor depois, sem serem gravados, inclusive, né? Aqui nós estamos sendo gravados, então uma espécie de fora da sala, né? Para trocar alguma figurinha. Não é isso. Vocês querem dialogar? Fiquem à vontade. Eu queria dizer que a gente que trabalha com teatro, a gente vai falar que o irmão do Zé Celso era muito mais talentoso do que até o próprio Zé Celso. Foi realmente uma perda muito grande para a gente que trabalha com teatro, porque ele era realmente o maior talento ali da família, e claro que o Zé Celso também mas que foi realmente triste, né, perder esse assassinato no momento que ele estava em pleno processo criativo, assim. Então, interessante ver essa pesquisa, né, sua sobre e trazendo ele, né, de novo. Acho que é bacana a gente lembrar. Tem outra pessoa importantíssima foi o Luiz Roberto Galizia, que também foi uma pessoa que morreu muito cedo, que era do ornitorrinco e que também era a grande figura do ornitorrinco. É uma pena que essas pessoas tenham morrido tão cedo, assim, né, como, enfim, um artista incrível. E por nível só por curiosidade, o professor, né, que você cita, né, quando você vai falar o Sérgio, ele foi meu professor Armando Sérgio foi meu professor na graduação, na USP de interpretação, gente. Ele era maravilhoso, assim, né, dessa geração que era do Jacob Ginsburg, né, enfim, essa geração interessante para o teatro, assim, uma geração muito interessante para a gente. Então eu falei, ai, nossa, eu tô ficando velho. Ótimo. Eu te agradeço, Roberto. Infelizmente, assim, o Armando Sérgio, eu só conheci por livro, assim, eu acho que você teve muita sorte de ter tido aula com ele, assim, deve ter sido uma experiência fenomenal, fenomenal. E, assim, eu gostaria muito de ter podido assistir alguma peça do Luiz Antônio, né? Infelizmente, a gente só sabe o que os textos críticos deixam chegar para a gente, o que é uma grande perda, sem dúvida. Gente, então é isso, né? Então, eu tive o convite para a gente conversar, continuar a conversa depois da sala, lá no Café Virtual, tá? Para mim foi um prazer assistir todas as apresentações, pensar aqui mil coisas. Agradeço a presença de vocês, né? Acho que foi uma mesa, como eu posso dizer, assim, foi acertadíssima, né? A reunião das apresentações, das pesquisas, e é isso. Tá? Agradeço, passo agora a palavra para a Ruth e para o João, né? Para eles encerrarem a gravação. É isso, né? Estaremos assim agora encerrando a gravação, mas aí vocês podem continuar no café virtual, o bate-papo, e agradecer a presença de todos vocês e até uma próxima. Para a Lembrando gravação. que essa gravação depois vai para o YouTube, né? Exato. Então, vocês, no YouTube da Abralic, então depois vocês podem, sei lá, assistir de novo, pensar, encaminhar para quem vocês quiserem, né? Tá certo? Muito obrigado a vocês.